E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado no nosso canal do Instagram. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Pois é. Hoje a live é, como sempre, com a minha colega Fabiola Zampini. Então, enquanto ela não entra, eu queria dar boa noite aqui para vocês. Orsi, Camila, Cláudia, Sandra, muito boa noite. Olha só a Cadecrim aí, oficial. A Cadecrim, que é uma academia de criminalística, que tem excelentes cursos, vale a pena conferir. Alexandre, boa noite. Tuane, boa noite. A Fabiola aí, boa noite, já presente. Quando quiser me mandar o convite, pode mandar. Vocês não reparem na minha voz, porque a minha voz tá meio estranha, né? Eu peguei um resfriado aí e tô melhorando. Boa noite, Bia Calisto. Eu já vou chamar a Fabiola aqui, porque daí a gente já vai conversando. Vamos lá, chamei a Fabiola já. Olá, Fabiola. Oi, Rogério, tudo bom? Tudo jóia. Tô tentando fixar o tema da live aqui, mas não tô conseguindo, mas vai sem fixar mesmo. Deixa eu só conectar meu fone aqui, também estou me organizando. Você está me ouvindo bem? Agora eu tô te ouvindo super bem. Tudo bom? Boa noite a todo mundo que já está aí. Tudo jóia. Muito boa noite. Rogério se recuperando de uma gripe aí, né, Rogério? Pelo Mas amor vamos de que Deus. vamos. Hoje eu vou deixar só você falando, porque a minha voz tá falhando, né? Ainda bem que assim, assunto não falta, então pode deixar. Mas vamos lá, firmes e fortes aqui, né, É, e Rogério? eu tô aqui morrendo de calor, com gravata, tudo especialmente pra você, porque hoje a live é aqui no Oh, que Instagram, né? honra, As lives de que sexta-feira honra. que nós fazemos no YouTube são mais descontraídas, então a gente coloca uma camiseta. Aqui eu não posso nem beber, só água, né? Eu, né? Só água, tô com a minha canequinha aqui, ó. É, Ó, que linda. você tá com essa caneca de água, eu tô com a minha caneca aqui, ó, gravatinha vermelha. Mas o que eu mais tô aqui do Isso meu aí. lado é isso daqui, ó. Tá vendo? Pra garganta. Poxa, É, tem que melhorar pro happy hour de sexta, é. sócio. Senão, A, inclusive a Valda, se quiser me patrocinar, estamos aí. estamos disponíveis, né, Estou sócio? disponível, né? Faço propaganda É até isso. de. Mas é isso aí. Então, vamos lá. Eu acho que eu tô muito alto. Deixa eu baixar um pouquinho. Aí. Vamos lá para o pessoal que não te conhece. Fala Vamos. um pouquinho sobre você, o seu nome, da onde você é, onde você mora, o que você faz. Bom, em primeiro lugar, sou amiga e sócia de Rogério Jimenez, do Vida de Advogado. E sem brincadeiras, né? Somos aí sócios profissionalmente e eu trabalho mais com direito internacional, cidadania, imigração. Sou aqui de São Paulo, capital. O nosso escritório, né, do Rogério e meu, fica na Avenida Paulista, aqui na capital de São Paulo, né? E esse ano, né, eu até brinco que o Rogério, a minha primeira live foi aqui no Insta do Rogério, e ele me transformou na doida das lives, né? Então estamos prontos aqui para mais uma, né, Rogério? É isso aí, mais uma. E me diz uma coisa, você mora onde, Fabiola? Eu falei que esse aqui vai ser o momento Marília Gabriela das lives. Uh, tô me sentindo a Coloquei estrela, né? até o óculos, Bom, olha eu só. moro, Colo- olha só, Vai falando. Você mora onde? tá, eu moro em Pinheiros, aqui em São Paulo, perto aqui entre os metrôs Faria Lima e Pinheiros, né? E como eu falei, o escritório fica na Paulista, então é bem pertinho da minha casa aqui. Maravilha. Qual a sua formação, Fabiola? Eu me formei em Direito em dezembro de 2005, fiz a prova da OAB em 2006,
né? Me formei nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, aqui de São Paulo, e na minha época a OAB era anual, né? A prova da OAB era anual. Então, eu me formei em dezembro e logo já fiz a prova, que acho que foi em fevereiro, e consegui passar. Então, desde 2006 eu sou advogada aí. E, enfim, fiz MBA, né, mais na área internacional, voltada para o direito ambiental internacional. Fiz faculdade de marketing também, apesar de não usar, Já estou usando respondeu mais minha outra agora. pergunta, mas tudo bem, vai. Vamos lá, então. Vou deixar você falar, Não, então. pode falar, você fez outra faculdade, eu ia te perguntar isso. Além de direito, você fez outra faculdade qual? De marketing aqui em São Paulo também na Embi Morumbi, bem depois que eu já tinha me formado em direito. E aí eu, né, sabe aquele momento que você fica meio desanimado com a profissão e era um sonho, assim, era a minha segunda opção, né? Quando eu fiz direito, era a minha segunda opção. Eu falei, eu vou fazer marketing, quem sabe? E hoje, assim, eu estou usando as duas profissões, né? O marketing nas mídias aí sociais e o direito continua sendo a minha profissão principal, com certeza. Maravilha, vamos lá. Por que direito internacional? Bom, eu sou uma pessoa que tem o bichinho da viagem, digamos assim. Eu adoro viajar. Então, vai usar filtro. Muito boa. Eu adoro viajar, então, assim, eu tive a oportunidade de morar em outros países e isso, assim, me instigou a mexer com o que eu já trabalhava, né, a minha área, e mexer com a minha paixão também, que seria aí trabalhar em outros países. Então, eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar na Alemanha, né? E hoje eu trabalho assim aqui em São Paulo, mas com conexão aí com diversos países. O nosso escritório tem conexão com diversos países, né, Rogério? Maravilha. E eu tô pondo um monte de filtro aqui, o pessoal vai achar que eu tô brincando, mas eu tô pondo uma neve aqui para ver se dá uma esfriadinha aqui. E agora vamos lá. O que te deixa feliz no direito, Fabiola? Olha, é aquela satisfação, seja no contencioso, seja mais na minha área, de você entregar, né? O que você, assim, o que o cliente te buscou ali para fazer, né? Então, no meu caso, se ele buscou uma dupla cidadania, a hora que eu entrego esse reconhecimento de cidadania, depois, posteriormente, o cliente tira o passaporte, né, da segunda cidadania, ou o visto, é uma satisfação. No contencioso, é aquela coisa, ganhamos, né? Você ligar para o cliente e falar, ganhamos. E, obviamente, assim, eu vivo falando isso, a gente não vive de área, então os honorários são muito bem-vindos. Maravilha. Qual o seu maior sonho no direito, Fabiola? Meu maior sonho no direito? A Fabiola vai Ai, me ai, ai, agora matar. você me pegou, hein? É, deixa eu pensar. Olha, eu gostaria, a gente até vai falar desse tema aqui um pouquinho, né? Assim, de tornar o direito internacional um pouco mais acessível, né? E assim, para quem tem o direito, como eu trabalho muito com dupla cidadania, quem tem o direito a isso, realmente conquistá-lo. Esse seria, assim, o meu sonho. Quanto maior o número de pessoas que obtiverem esse direito, eu ficaria mais feliz. Né? E pelo que a gente vê, só é dificultado aí, mas a gente vai falar sobre isso. Maravilha. E o que te deixa triste no direito? Injustiça. Injustiça, Ó. porque nem sempre o direito ele é justo, né? Muitas vezes as decisões, seja elas no contencioso, seja na minha área, elas são pautadas em documentos, né? E nem sempre você consegue assim ter provas ali documentais, né? Você tem o direito, você sabe, mas às vezes ou por não achar um documento, no caso do contencioso, por alguma questão ali documental, o juiz, né, dá aquela decisão que nem sempre é justa, né? Tá de acordo com a lei, ele fundamenta, mas nem sempre é justa. Isso me irrita. Aí você falou que te deixa triste. E o que te deixa animada no direito? Animada, Animada. animada. Ah,
falhou um pouquinho. O que me deixa animada Isso. é essa a pergunta? Bom, especialmente na minha área, é justamente quando eu consigo, assim, reunir a documentação do cliente, em primeiro lugar, né? E aí demonstrar o direito dele e ele obter aí a dupla cidadania ou o visto que ele está buscando, essa satisfação, né? Que você tem profissionalmente, mas que o cliente tem por alcançar esse direito e esse sonho, muitas vezes, isso me deixa satisfeita, né? Maravilha, eu fiquei satisfeito com esse filtro que eu coloquei agora, porque olha, ele tirou toda a oleosidade da minha pele ficou linda, ó, esticadinha, não tô vendo nem a ruga. Vou deixar esse filtro agora. E o que te Depois você me deixa. fala qual é para eu usar. Eu nem sei, foi mudando aqui, ó. Quase que eu apareci de cílios aqui agora há pouco. É, o que te deixa. A última pergunta, e aí a gente já entra na live em si. Você pode fazer quantas você quiser. O que te deixa puta no direito? É isso mesmo que você ouviu. O que te deixa puta no direito? O tratamento de alguns juízes para com os advogados e muitas vezes dos advogados, dos próprios colegas, assim, aquela inimizade, olhar assim as pessoas com um olhar de superioridade, no caso dos juízes, ou como concorrente, no caso dos colegas. Isso me irrita um pouco desde a faculdade. Me incomoda. Me incomoda Maravilha. bastante. Depois eu deixo você fazer a mesma coisa comigo quando eu for fazer live no seu canal, tá? Vou fazer de surpresa. Isso aqui foi de surpresa, viu, Não gente? foi Ele nada não me passou combinado. essas perguntas. Eu tô me virando nos 30 aqui responder. Eu só mandei para Fabiola. Vou te fazer algumas perguntas antes de iniciar a live em si. Mas é só para a gente poder descontrair um pouquinho, para não ficar aquela coisa maçante, né? É, Vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui, agora falando sério, a gente vai falar sobre cidadania italiana, né? As regras e alterações que ocorreram em 2022. Na verdade, quem vai falar vai ser a Fabiola, eu vou só perguntar. Então, para a gente começar, Fabiola, eu queria que você respondesse para a gente quem pode ter cidadania italiana. Tá. A princípio, assim, as regras de cidadania italiana são, tem direito à cidadania italiana aqueles descendentes, né, de italianos, sem limite de gerações, isso é bem interessante falar, então não interessa se é o seu tataravô, o seu avô, o seu pai, você tem direito, desde que comprovado documentalmente, né, e o que é documentalmente, né, todas as certidões de estado civil, nascimento, casamento, óbito, desde o italiano até o último requerente, até você, ou se você tiver filhos, e mais a certidão negativa de naturalização. Então, assim, a cidadania italiana é uma das mais abrangentes, assim, a que menos tem limite, digamos assim, porque não tem esse limite de gerações, né? E porque, assim, é a que menos exige, digamos, por um lado, mas a gente vai falar que tem outras dificuldades aí no meio. Maravilha. E qual a documentação que exigem em um processo de pedido de cidadania? Como eu falei, assim, via de regra são as certidões de nascimento, casamento e óbito, né? Então, desde o italiano, então, obviamente, ele nasceu na Itália, você tem que comprovar, né, com a certidão de nascimento dele. Se ele casou na Itália, você também tem que trazer essa certidão de casamento lá da Itália, do seu ascendente. E aí, depois, entre esse ascendente italiano e você, todas as documentações de pai, avô, bisavô, mesmo que brasileiras, então certidões de nascimento, casamento e óbito, e além disso, a certidão negativa de naturalização do italiano, para comprovar que ele não se naturalizou brasileiro, e portanto ele pode te passar a cidadania italiana. Essa certidão negativa de naturalização é uma que a gente pega no site do Ministério da Justiça online, então assim, você põe as informações ali e vai aparecer, né, a requerimento de fulano, não há nenhum registro de naturalização do ascendente XYZ, né, tal, vai ser aquela certidão, como muitas que a gente emite online, né, e ela é muito importante para o processo, eu já até antecipo, porque assim, se o italiano tiver se naturalizado, né, brasileiro, você ainda tem uma chance dele transmitir essa cidadania para você. Se o filho dele, né, o seu ascendente, que é filho dele,
tiver nascido antes da naturalização. Se tiver nascido depois dessa data que ele se naturalizou, infelizmente quebrou ali a transmissão de cidadania e aí não passa. Então, é uma informação importante. Maravilha. E quais são as formas de se fazer esse processo? Três perguntas, na verdade, né? Sobre o processo em si, as peculiaridades e o prazo. É algo que demora ou que sai rápido? Como que funciona na prática? Há quatro formas, né, de maneira geral, aí, há quatro formas de se fazer esse processo. Duas administrativas e duas judiciais. As administrativas são perante o consulado, então se você mora aqui no Brasil, você vai procurar o consulado italiano, aqui no Brasil tem mais de um, né? Então, se você mora em São Paulo, o consulado italiano aqui de São Paulo, e pode fazer esse processo, você pode ir diretamente na Itália, se você pegar a residência lá na Itália, você consegue fazer o processo por lá, e tem duas maneiras judiciais que se aplicam aí em dois casos. Quando a pessoa entra judicialmente com fundamento, a gente chama processos contra as filas dos consulados, pelo fato de, nos consulados aqui do Brasil, demorar muito esse processo, a pessoa entra ali com o fundamento que a lei diz que não pode durar mais que 2 anos esse processo, e entra com esse processo judicial. E tem uma forma que necessariamente tem que ser judicial, que é quando, nessa linha ascendente da pessoa, tem uma mulher, né? E o filho ou filha dessa mulher nasceu antes de 48. Por quê? Porque 48 foi a promulgação da Constituição italiana, que igualou ali homens e mulheres, inclusive na questão de transmissão de cidadania, porque antes de 48, via de regra, só os homens transmitiam a cidadania, eles são bem machistas. E aí, com a Constituição, eles igualaram. Então, se na sua linha ascendente, então, sei lá, sua bisavó, aí ela teve o seu avô antes de 48, o seu processo necessariamente tem que ser judicial. Então, são essas 4 formas, 2 formas judiciais e 2 formas administrativas. E aí, prazos, né? Consulado, assim, aqui em São Paulo, que é uma das maiores colônias aí de descendentes de italianos, né? O prazo aí é de 10 anos, 10 a 12 anos. Então, né? Esse é um dos motivos também que as pessoas buscam alternativas para fazer esses processos. Lá na Itália é o jeito assim mais rápido, mas mais custoso, né? Porque você tem que ir para a Itália, você tem que pegar a residência lá e isso gera custo. Tem que, né, ter um imóvel, tal, assim, alugar um imóvel, etc. Judicialmente, a gente entra naquela questão igual aqui no Brasil. Não dá para você dar assim né, uma média de prazo, mas você não pode garantir para o seu cliente que em 3 anos vai, né, o processo dele vai findar. Mais ou menos uns 4 anos. Mais ou menos uns 4 anos, tá? E a gente falou de processo, peculiaridade e prazo. E aí eu fiquei curioso em relação a uma coisa. Preço. Se eu for fazer isso administrativamente, não precisa ser exato, mas qual é a faixa de preço que eu vou gastar com taxas, com serviço de despachante, de advogado? E se eu for fazer isso judicialmente também, mais ou menos quanto que eu vou gastar com advogado, com custas? O que eu quero dizer é assim, se é um processo custoso. Tá. Aí, assim, se você for fazer por conta, sem assessoria nem nada, perante o consulado, que é possível, você busca certidões por conta, mas né? é mais Então fácil. você vai ter. É melhor fazer com advogado. É claro, é Sai claro. mais rápido. Então, assim, né? Exatamente. Então, vamos dizer assim, ó. O mais demorado e mais barato é pelo consulado, que a pessoa vai ter o custo aí da documentação em si, vai ter que esperar esses longos anos. Tem consulado que é um pouquinho mais rápido, mas enfim. E aí a assessoria pode variar, porque geralmente a pessoa não faz sozinha, ela faz com a família, né? Mas vamos colocar aí uns 10 mil reais. Assessoria direto na Itália. Tem esses 10 mil reais e mais a parte da Itália. E a assessoria lá da Itália é em euro. A gente está falando em euro. Então, as assessorias aí já com aluguel da casa para comprovar a residência cobram aí uns 5 mil euros, 5, 6 mil euros.
né? Tudo depende. E também depende, sempre lembrando, do número de pessoas. Não é que uma pessoa é 5.000 euros e duas são 10.000 euros. Quando a pessoa faz com mais membros da família, eles conseguem ratear alguns custos e acaba saindo um pouco mais barato. E judicialmente, necessariamente, a pessoa vai precisar de um advogado assim, de uma pessoa para fazer as retificações da documentação dela aqui no Brasil, que isso é importante falar. Documentação de estrangeiro, especialmente de italiano que veio para o Brasil, a documentação brasileira é muito raro você pegar uma que está totalmente correta. Então, o Giuseppe que veio aqui, necessariamente, assim, eu nunca peguei um caso que o Giuseppe que veio lá da Itália, na documentação brasileira, ele está como Giuseppe. Raramente, geralmente ele está como José, abrasileirou, Eu né? tenho um E primo, aí, eu o tenho um primo Giuseppe, chamado Giuseppe. Giuseppe Frateschi. olha só, então, assim, é um nome, né, como tem a versão brasileira, né, então, enfim, por diversos fatores, na documentação brasileira acabavam ali os cartórios, ou a própria pessoa mesmo, por questões da guerra e tal, preferia colocar, põe José, né, e era tudo verbal, as pessoas mal sabiam ali escrever, então, assim, o Giuseppe que veio de lá virou José, nasceu como Giuseppe e morreu como José. Então você tem que retificar via de regra. Quando a pessoa vai fazer diretamente na Itália, tem alguns comuni, que são prefeituras lá, que aceitam alguns erros. Mas o problema é que geralmente a documentação está com erros de data, aí não tem como, né? Falando que o fulano nasceu em um ano e no óbito está outro ano, aí tem que retificar, não tem jeito, né? Então, assim, a pessoa vai ter essa assessoria aqui no Brasil para retificar, e aí a gente fala em torno de uns 10.000, e o advogado lá na Itália. E um processo aí judicial é mais ou menos uns 7.000 por pessoa, 7.000 euros por pessoa, e né, vai aumentando um pouquinho se a pessoa tem mais membros ali da família no mesmo processo. Né, para ter uma noção aí. É um processo caro. É um Maravilha. processo caro. Era só uma curiosidade. E assim, qual a diferença entre o processo de cidadania ius sanguinis e naturalização? Essa questão, né, do ius sanguinis é a descendência. Então, assim, é aquela cidadania que você obtém pela sua descendência. No caso, a Itália, a maior parte dos países lá da Europa, eles concedem a cidadania pela descendência. No Brasil, o critério principal é o ius solis, ou seja, quem nasce aqui é brasileiro. Por isso que as pessoas, né, no meu caso, eu nasci aqui e tenho descendência italiana, eu consigo cumular as duas, uma pelo ius solis, a outra pelo ius sanguinis. Qual que é a diferença entre obter essa cidadania ius sanguinis e uma naturalização? Como eu falei, você cumula as duas, nesse caso, quando você já tem uma ius solis, você não tem que abrir mão de uma cidadania para ter essa segunda. No caso da naturalização, a nossa Constituição brasileira, no artigo 12, fala que, a princípio, quem se naturaliza perde a cidadania brasileira. Mas aqui eu faço também uma ressalva. Tem aí uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, que está na Câmara. A gente já fez uma live faz uns meses, eu já falei disso e continua parada essa votação. E vai continuar. E aí, assim, já foi, vai continuar. Então, mas eles pretendem, foi uma proposta ali de um senador, que já passou pelo CCJ, já passou ali pela Câmara, agora, ou melhor, está em votação lá na Câmara. E aí a gente espera que mude esse artigo 12 para dizer que mesmo que a pessoa se naturalize, ela, né, não perca a sua cidadania brasileira. Mas, a princípio, na regra atual, seria isso. Tá? A Constituição diz que perde, apesar de na prática, né, não ser bem assim, mas a Constituição diz que perde. Já no caso da cidadania ius sanguinis, né, por descendência, você acumula as duas sem problema nenhum. Tá? Essa naturalização geralmente você faz ou por casamento, porque você casou com um cidadão que tinha aquela nacionalidade, então não é a sua descendência, ou por residência, né? Você consegue, tem a maioria dos países aí, quando uma pessoa reside há alguns anos, cada país tem uma regra, você consegue ali solicitar a sua naturalização. Então, essas seriam as principais diferenças. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Denise, ela está perguntando aqui, ó. Qual o primeiro passo para buscar a dupla cidadania?
Denise, obrigada pela pergunta. Assim, primeiro, você, né, descobrir se você tem esse direito. Como que você descobre? Se na sua família o pessoal mais velho fala, olha, a gente tem descendência europeia. E por que eu falo europeia? Porque os países europeus atribuem a cidadania por descendência, e os sanguíneos. Se você tiver descendência, por exemplo, americana, de algum país aqui da América, é muito difícil, né? Raras exceções, você vai conseguir aí a dupla cidadania, você teria que ver a questão de naturalização. Mas assim, falando de dupla cidadania, né? Verificar aí com os mais velhos da família se tem descendência europeia, tendo, buscar, falar, avó, né, ou tia, da onde que era o vô, enfim, o bisavô, né, reunir o máximo de informações possíveis para tentar buscar essa origem, né? E aí, assim, a parte mais difícil, mais crucial, é buscar o documento dessa pessoa. E aí eu não falo só de cidadania italiana, para alemã, para croata, qualquer cidadania, você vai precisar do documento né, que vai comprovar que o seu ascendente tem aquela nacionalidade. E aí, depois disso, reunir toda a documentação brasileira. Às vezes, fazer o caminho inverso também é uma boa. Você começar pegando as certidões suas, dos seus pais, avós, bisavós, por quê? Muitas vezes vem informações, né? Por exemplo, na certidão dos seus pais vai vir as informações dos seus avós. Dos avós, vai vir informações dos bisavós. E aí você vai juntando pistas que muitas vezes te levam ali a descobrir a sua origem. Então, esse seria, assim, o primeiro passo. Maravilha. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que fala quanto aos filhos adotados. Hoje em dia a gente sabe que os filhos adotados e os filhos... que não existe mais essa diferença, mas talvez para a Itália exista. Então, em relação aos filhos adotados, a Denise colocou aqui, muito útil, obrigada. Então, quanto aos filhos adotados, eles têm direito à cidadania italiana ou eles fazem essa distinção? Tem, né? Assim, eles até demoraram para fazer essa alteração, mas hoje é a mesma questão. Assim, eles têm o mesmo direito de um filho biológico. A questão é que quando esse filho ele é adotado durante a sua minoridade, ou seja, antes dos 18 anos, o procedimento é basicamente via consulado, se a pessoa não mora na Itália, se ela morar é via comune, que seria na prefeitura ali, né, da cidade. Então, assim, se essa criança foi adotada antes dos 18 anos, basta ali apresentar algumas peças desse processo judicial de adoção, que seria inicial, a ata de instrução e julgamento, sentença, o trânsito em julgado, uma certidão de objeto e pé, também uma certidão de nascimento da criança, do adotado em inteiro teor, e os documentos ali dos pais, né, RG dos pais, com um requerimento, tudo acompanhado de tradução juramentada para o italiano e apostilado, né? E assim a criança seria basicamente registrada ali no consulado, tá? É a mesma coisa que uma criança, um filho biológico, só que com essa diferença de juntar mais documentos, porque teve esse processo de adoção, mas é um registro assim como de um filho biológico. E aí o consulado ali fazendo o registro, né, essa criança já pode ter o passaporte italiano. A questão é que quando essa adoção é feita depois dos 18 anos, a Itália exige outras questões como residência, esse adotado deve residir ali um período na Itália, tem outras regras, mas a princípio tem direito à cidadania italiana. Tá? E Fabiola, muito tem se ouvido ultimamente sobre a grande naturalização. Então, o que vem ser isso, a grande naturalização? Isso, assim, é uma questão, assim, até absurda, mas eu vou explicar, assim, né? Em 1889, né, 1889, aqui no Brasil, a gente estava recebendo muitos imigrantes, porque tinha ocorrido ali a abolição, né, da escravatura e tal, e a gente precisava de mão de obra na Europa, eles estavam passando por diversas dificuldades, então, assim, uniu a fome com a vontade de comer, então muitos europeus estavam vindo para cá, não só italianos, certo? Muitos imigrantes em geral, mas especialmente europeus. E desses europeus, a maioria eram italianos para trabalhar nas lavouras de café, etc.
E aí, em 1889, né, o Brasil emitiu ali uma lei falando que desses estrangeiros que estavam aqui no Brasil, se eles não se manifestassem, né, depois da sua chegada, eles tinham 6 meses para se manifestar se queriam manter a sua cidadania originária. Caso contrário, eles seriam considerados brasileiros naturalizados. Só que assim, a gente está falando, né, antes de 1900, e que foi a grande massa, né, migratória lá da Europa. A gente está falando de um pessoal que mal sabia ler e escrever, muitos eram analfabetos. Como é que ia ficar sabendo que ia ter que ali a um órgão, né? Muitos estavam no interior, não eram nem na capital aqui. Como que eles iam ter essa ciência, que eles iam ter que ir lá num órgão e assinar que queriam manter a sua cidadania, no caso a italiana? Já começa por aí, né? Ponto 1. Aí o que aconteceu, né? Já havia os tribunais, a Justiça Superior lá da Itália já havia decidido que assim isso não influenciava em nada no direito de cidadania. E por que eu estou falando isso? Né, já teve decisões em 1907, há mais de 100 anos já teve uma decisão, né, decisões nesse sentido, já tinha caído por terra essa questão que essa lei, esse decreto brasileiro era inconstitucional e que os italianos que aqui estavam nesse período não perderam a cidadania italiana e ponto, e poderiam transmitir para os seus descendentes. Já tinha sido decidido lá em 1907. Ok. Em 2019 para cá, mas isso pegou força no ano passado, nos processos judiciais, lembra que eu falei que os processos podem ser feitos administrativamente ou judicialmente. Nos processos judiciais, especialmente naqueles contra as filas dos consulados, o Ministério do Interior da Itália, por meio ali da Procuradoria do Estado, digamos assim, o órgão correspondente, levantou novamente essa tese, né, dizendo que quando, né, se o italiano estava aqui no Brasil nesse período, ele teria perdido a cidadania italiana e, portanto, não poderia transmitir aos seus descendentes. Além disso, eles falavam ainda mais nessas decisões absurdas. Falavam que, assim, como a lei lá da Itália, que permitia aí, o acúmulo da cidadania e os sanguinis e os solis, veio em 1912, quando a pessoa não comprovava aí que ano que o italiano chegou, etc., mas o seu filho que está transmitindo a cidadania tinha nascido aqui no Brasil antes de 1912, também não transmitia, porque não tinha lei na Itália que permitisse. Assim, absurdo em cima de absurdo. Fato é que essas decisões começaram a ganhar força lá na primeira e segunda instâncias lá na Itália, né? E isso foi parar na Corte Suprema lá da Itália, que é mais ou menos igual ao nosso STJ, não seria STF porque é uma questão de lei federal, não de Constituição. Foi parar lá na Corte de Cassação, que ele chama, né, da Itália, e está pendente de decisão que é prevista aí para julho desse ano. E o que acontece, né? Eu estou me estendendo um pouco nesse assunto porque é bem polêmico e muita gente aí está falando sobre isso na mídia. Então é isso. Né, enquanto não houver essa decisão, né, esses processos aí tinham ficado até suspensos, depois decidiu-se que, enquanto não tiver uma decisão definitiva da Corte Superior, lá, da Corte Suprema na Itália, não corre tudo conforme a lei atual. Os consulados também, né, entenderam dessa forma, alguns comunes entenderam dessa forma, outros não. Comune, quando eu falo comune, é prefeitura, que é o órgão lá na Itália, que é competente para conceder as cidadanias italianas. E assim, é um absurdo, mesmo porque, como eu falei no início, quando um dos documentos essenciais para o processo de cidadania é a certidão negativa de naturalização. Se você apresentar isso, você está comprovando que o seu ascendente não se naturalizou brasileiro. Então, assim, essa tese ignora essa certidão negativa de naturalização, em primeiro lugar, ignora que, mais um ponto, que o Código Civil italiano, na época, em 1889, o Código Civil italiano que era vigente, ele não permitia que um italiano perdesse a sua cidadania tacitamente, sem ser expressamente, e por uma imposição de um governo estrangeiro, no caso brasileiro. Então, assim, é um absurdo em cima do outro, né? A comunidade italiana e os descendentes ficaram loucos com isso, óbvio, mas como eu já vi muitos artigos aí, isso é uma questão mais política do que jurídica.
né? A Itália tentou aí conter um pouco o número de reconhecimentos de cidadania. Mas, assim, eu e muitos especialistas acreditamos que, mais uma vez, não vai passar. Já não passou em 1907 e agora na Corte de Cassação não vai passar essa tese e tudo vai continuar sendo como era. Maravilha, acho que deu para o pessoal entender um pouco, mas se alguém tiver dúvida, Tá. pode entrar lá no canal da Fabiola, que é o FSZ Internacional, e lá a Fabiola fala disso Isso aí. também. Você falou da Corte Suprema, né? E quando a Corte Suprema da Itália definir essa questão da grande naturalização, quem já tem cidadania italiana pode eventualmente perdê-la? Não. Quem já tem esse direito adquirido, não vai perder. A decisão da Corte Suprema vai valer da data da decisão em diante, né? O que, assim, as pessoas ficam, às vezes, perguntando é porque, assim, em 2018, especialmente, teve muitos escândalos de perda de cidadania por fraude. As pessoas fizeram o processo de cidadania, por exemplo, usando documentos falsos, né? Ou usando ali uma pessoa ia fazer a cidadania em seu nome. Isso não pode, tem que ser você. Então, se você decide fazer na Itália, é você que tem que pegar a residência lá. Você não pode mandar seu primo, né? Isso é falsidade ideológica, tanto aqui quanto lá na Itália também tem o crime correspondente. Então, assim, óbvio, se você fez assim o processo mediante fraude, você está sempre correndo o risco de perder. Mas pela grande naturalização, não. Quem tirou antes da decisão da corte, mesmo que a corte decida, né, que a grande naturalização deve prosperar, que essa tese deve prosperar, vai ser dali para diante. Para trás, não. Não retroage. Não retroage. Maravilha. Tá bom? Esses processos de cidadania italiana, eles estão suspensos enquanto a corte não decide sobre a grande naturalização? Então, a princípio, né, como eu falei, houve ali uma tentativa, principalmente dos processos judiciais, de se suspender até que houvesse essa decisão da corte, né, de cassação, mas não se suspendeu e os consulados, como eu falei, até tem um vídeo aí, quem tiver interesse, do cônsul italiano lá de Curitiba, falando um vídeo bem interessante. Ele falou, olha, ele falou a mesma coisa que eu, que é um absurdo e tal, e que assim, os consulados continuam concedendo as cidadanias normalmente. Os comuni lá na Itália, o que acontece? Comuni, quando eu falo prefeitura. O que acontece? Tem prefeituras lá, tem comunas que já não gostavam de fazer processos de cidadania, de conceder a cidadania italiana para um brasileiro. E aí, quando houve essa questão, o Ministério do Interior, que é o interessado nessa questão, notificou as prefeituras, os comuni lá da Itália, falando, olha, tenham atenção, porque tem essa questão que está sendo discutida, tal. Então, se vocês tiverem dúvida que o italiano que está transmitindo a cidadania chegou no Brasil em 1889, ou se vocês não tiverem certeza quando ele chegou no Brasil, não façam o processo. Mas foi assim, uma circular orientando. Só que os comunes que já não gostavam de fazer, pararam de fazer. Suspenderam. Aí esse sim. Mas os comunes que tem um oficial ali que é formado em direito ou que tem o mínimo de conhecimento jurídico, estão fazendo ali normalmente, porque sabem que, em primeiro lugar, ainda não tem uma decisão definitiva, em segundo, muito provavelmente, por todas essas questões que eu falei, essa tese não vai passar, não vai prosperar, e, em terceiro lugar, é aquela coisa, mesmo que prosperar, vai valer daquele momento para frente, não vai retroagir, certo? Então, assim, mas o que eu já vi, e algumas pessoas comentaram lá no canal, Rogério, é o seguinte, e isso é muito triste até, eu compartilho aí da dor dessas pessoas. Muitas pessoas que estavam na Itália fazendo o processo, então assim, a gente sabe o custo que é, eu dei uma ideia aqui de valores, mas assim, quando você vai pôr alimentação, tudo, sai muito mais caro, né? E aí a pessoa se dispôs a fazer a viagem, a fazer o processo tudo certinho, estava ali em vias de ter a cidadania reconhecida, veio essa circular do Ministério do Interior e o comune acatou. Ou seja, a pessoa ficou lá, pagou esse caminhão de dinheiro
e não teve o reconhecimento, pelo menos por enquanto. Outros, inclusive, já eu soube, aí já não foi no meu canal, foi na internet, que negaram, os comunes negaram pela pessoa ali não comprovar, ou por comprovar ali que, que o italiano estava aqui nessa data, 1889, aqui no Brasil. Então, outros ainda estão condicionando esse processo à apresentação de um documento que não está na lei, que é a certidão de desembarque do italiano aqui no Brasil. Ou seja, teve pessoas, né, teve famílias que foram para a Itália e fazer o processo com toda a documentação prontinha, o oficial lá da prefeitura do comune. Então, mas você precisa me apresentar esse documento. Aí, quer dizer, a pessoa tem que buscar essa certidão, que também não é tão simples de achar, né? Muitas vezes nem tem, nem acha. Se achar, mandar traduzir e apostilar aqui no Brasil, então tem que pedir aqui para alguém, né? E mandar para eles. Então, olha assim, a que ponto chegamos, né, Rogério? Mas a gente fala aqui do Brasil, mas a Itália tá de parabéns. Me deu até dor de cabeça só de pensar. Mas vamos lá. Em relação a esses processos judiciais de cidadania, há alterações previstas para esse ano? Parece que tem algumas autorizações. Oh, meu Deus, alterações. Quais são? Alteração. Sim. Sim, em novembro de 2021, né, o governo italiano anunciou ali que ia fazer algumas alterações no seu Código de Processo Civil. Então, que fique claro que essas alterações não são na lei de cidadania italiana, são no Código de Processo Civil italiano. E o que isso tem a ver com cidadania italiana? Porque, no caso dos processos judiciais, né, altera aí os procedimentos, né, os processos judiciais. Então, assim, hoje os processos de cidadania são propostos ali no Tribunal de Roma, né? Independente de onde veio o seu ascendente italiano, é tudo concentrado ali no Tribunal de Roma, tá? Esses processos de cidadania. A partir de julho desse ano, de 2022, a competência para julgar esses processos de cidadania vai ser ali das províncias, que seria como os nossos estados. Então, eles vão descentralizar esses processos. E qual que vai ser a regra de competência? Em qual província ali da Itália eu vou propor o meu processo? Na província de origem do seu italiano, do seu ascendente italiano. Então, se o seu italiano veio de Pádua, você vai propor esse processo na província de Pádua. Se ele veio de Salerno, na província de Salerno. E aí eu faço aqui uma observação. Os otimistas estão felizes porque essas alterações vêm aí para dar mais celeridade nos processos. Então, descentralizando, não vai ficar ali só com o Tribunal de Roma, vai ter mais ali tribunais, né, juízes julgando esses processos. E, portanto, espera-se que sejam aí mais rápidos. E também vai ter mais decisões sobre o tema, então vai ter mais jurisprudência, né? Então, assim, esse é o lado bom da questão. O lado não tão bom assim, digamos, é que assim, se você vai ter que propor naquela província de origem do seu italiano. Se aquela província tiver uma visão assim contra, né, os descendentes de italiano, infelizmente, assim, você vai até poder usar a jurisprudência de outras províncias, porque a jurisprudência é como aqui, a gente pode usar aqui em São Paulo uma jurisprudência do Paraná, por exemplo. Você pode fazer isso, mas assim, se o entendimento daquela província é contra, né, o seu pleito ali, vai ficar meio complicado. Mas assim, a gente vai ver como que vai ficar, né? Ainda é uma questão que vai ser aí implementada, né? Eu sou do pessoal aí otimista, eu acho que vai ter mais celeridade aí nos processos, então vai ser uma boa mudança. Tá? Maravilha. E essas alterações também atingem os processos administrativos, aqueles que são perante o consulado? Então, por enquanto, não, assim, né, como é uma alteração no Código de Processo Civil, a princípio são mudanças que vão atingir aí só os processos judiciais, tá? Né, com esse negócio da grande naturalização, pode ser que a gente tenha alterações também nos processos administrativos, mas não por conta dessa alteração no Código de Processo Civil, mas sim por causa da decisão da Corte Suprema, tá? Maravilha. A Adriana aqui comentando que ela fez o processo dela em Brasília e em Roma hoje. Está acompanhando aí a live.
Obrigado, Adriana, pelo comentário. Legal. Obrigado a todos Obrigada. vocês que estão ainda assistindo e vai dando coraçãozinho aí para ficar salvo no IGTV. Para quem não É isso conseguiu aí. assistir ao vivo, assista depois. Não estou dando nem É descanso isso para aí. Fabiola, porque o Eu tempo voa. tomar, Desde a hora tomar de uma nós tomar aguinha. uma aguinha para mostrar a nossa caneca aqui, ó. Linda. Dúvida de advogado. Quem quiser tem lá no ateliê da Camícia. E vamos lá. Reconhecido a cidadania italiana, o que deve ser feito? Reconheceu a cidadania, tudo Tá, resolvido, o que que eu faço agora? Compro a tá. passagem e vou Assim, embora. para quem exatamente, para quem fez o processo na Itália e pretende morar lá na Itália, então vamos imaginar que a pessoa fez naquela cidade e pretende continuar morando naquela cidade. Basta ela pedir ali o passaporte na questura, que é a Polícia Federal lá da Itália, e né, só isso. Agora, assim, se ela alterou de endereço na própria Itália, ela vai ter que fazer uma alteração ali interna. Agora, falando para a maior parte das pessoas, que assim, elas tiram a cidadania, mas elas vão ou voltam para o Brasil ou vão para um país terceiro ainda. Ela tem que fazer o cadastro consular dela. Então, vamos imaginar que eu fiz a minha cidadania, seja via consulado, etc., ou lá diretamente na Itália. Eu tenho que atualizar, né, registrar o meu cadastro no consulado competente de onde eu estou morando agora. Né? Então, se eu tirei a cidadania na Itália e fui para o Canadá, por exemplo, eu tenho que fazer o meu cadastro perante o consulado italiano no Canadá. Né? Se eu voltei para o Brasil, no consulado italiano de onde eu morar, no caso de São Paulo, aqui em São Paulo. Ok. Como que você faz esse cadastro? A princípio é online, né? Antigamente era via correio, hoje é online. Basicamente, você tem que declarar ali, tem um campo ali que você põe, declaro, né? Que sou cidadão italiano, né? Você põe os seus dados pessoais, endereço, tal, e aí você apresenta ali, né, nos arquivos, o seu comprovante de endereço atual, o passaporte ou RG, né, um documento com foto, e com essas informações que você digitou, gera um formulário que você assina. Simplesmente isso, aí você digitaliza, manda esses 3 documentos ali para o consulado competente e eles têm até 180 dias, ou seja, né, meio ano aí para fazer esse cadastro para você. Por isso que assim, às vezes a pessoa fala, eu preciso do meu passaporte italiano para amanhã. Querido, assim, infelizmente, assim, só o processo já vai durar mais, né, do que um tempo, né, longo aí. E o passaporte, como eu estou falando, né, você só pode tirar o passaporte quando você tiver com esse cadastro concluído. Então, assim, né, tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. Ah, sim, desculpa, voltamos. Disfarça, eu tava no mudo aqui. Eu preciso agradecer aqui a Ana Paula, fazer um agradecimento especial para ela, que ela está tecendo vários elogios aqui à minha pessoa. Ana Paula, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aí assistindo a live. Não é a primeira que ela assiste. Ela falou que é minha fã. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigado mesmo. E vamos lá, Eu continuando. também sou. Obrigada, Ana Paula, pela participação aí. E eu compartilho aí com você dos elogios, viu? É, O Rogério, ó, todos os elogios são poucos para ele. desculpa a minha falha aí, eu coloquei no mudo pra. Eu tô com, né? Você sabe aí, tossindo que nem não sei o que, depois no mudo pra tossir, Tranquila, né? Pra não, ninguém é tranquila. obrigado a ver isso. E esqueci de tirar. Mas enfim, vamos lá. Então você explicou, né, que depois de reconhecida a cidadania italiana, o que deve ser feito. Como funciona a solicitação do passaporte perante o consulado do Brasil? Sim. Aí, né, como eu falei, você tem que fazer esse cadastro. Quando esse cadastro está finalizado, aí o consulado envia um e-mail para você, né? Então, nesse momento aí do cadastro, você tem que informar um e-mail ou dois, ou um e-mail secundário também, e aí o consulado vai se comunicar com você através desse e-mail. Quando o seu cadastro estiver finalizado, que pode levar até 180 dias,
ele envia esse e-mail informando que o seu cadastro está concluído. A partir desse momento, você pode tirar o passaporte. Mas lembrando, se dentro desses 6 meses você alterar a sua residência, você tiver um filho, então vamos imaginar que, né, uma mulher que estava já grávida e fez o cadastro consular, só que nesses 6 meses ela deu à luz. Primeiro, você não pode tirar o passaporte se você não registrar primeiro o seu filho. Se você mudou de endereço, você deve alterar o seu endereço primeiro. E isso leva mais aí até 180 dias. Então, assim, sempre mantenha o seu cadastro atualizado. E aí o passaporte, aqui em São Paulo, por exemplo, o consulado faz a solicitação por videochamada no WhatsApp. É videochamada, você tem que estar ali com um documento com foto, de preferência o seu passaporte brasileiro, e para comprovar que é você mesmo. Sim. Aí o atendente vai ali confirmar seus dados, vai agendar um dia e horário e você vai lá com a documentação, que é basicamente um documento com foto brasileiro, 2 fotos, né? E aí eles não usam a 3x4. É igual o nosso passaporte, a foto é um pouquinho maior, né? Você vai levar um comprovante de residência em seu nome e, curiosamente, um envelope dos Correios pré-selado, porque eles enviam por correio. O consulado aqui de São Paulo, eu não sei se eles ainda estão fazendo. Antes da pandemia, eles estavam fazendo no mesmo dia o passaporte. Então, você ia lá de manhã, se você tivesse a disponibilidade de ficar aguardando até a tarde, você retirava o passaporte no mesmo dia. Depois da pandemia, eu não sei se mudou alguma coisa, mas se esse procedimento eles não fazem mais, eles enviam por correio para você. Então, você recebe na sua residência o E, passaporte, diferentemente do nosso. e aonde fica o consulado italiano aí em São Paulo? Ah, fica do lado do nosso escritório, sócio. É ali na Ah, Avenida Paulista, ah, perto do 2000, ali de cor, eu não sei o número, mas é na mesma calçada do nosso escritório. então, Nosso escritório é 1765, então. então fica a dica. Você pode ir lá no consulado de manhã e aí, enquanto você espera o seu passaporte ficar pronto, você convida eu e Fabiola para um almoço, né? Ou um café. Exatamente, exatamente. Já conhece lá nosso escritório, que é lindo, lá, Avenida Paulista, 1765, sétimo andar. Exatamente, mas só com hora marcada, né, Fabiola? Você fala isso, Por favor. o pessoal começa a chegar lá, complica a gente, né? E, bom, quais as minhas obrigações, né? Quais as obrigações de um cidadão com dupla cidadania? Ah lá, Sim. peraí, Falando. só um pouquinho antes de você Tá. responder. A Adriana colocou aqui, ó, que ela fez no mesmo dia a renovação, levou os documentos de manhã e pegou o passaporte à tarde. A Ana Paula falou É que, isso aí. Ana Paula falou que vai. Vai sim, Ana Paula. Pode deixar quando eu estiver aí, eu te aviso e você vai lá fazer uma visita pra gente. Ou a gente vai lá no Seja fórum, bem-vinda. ou vai juntar eu, você e Fabiola, e a gente vai lá naquele fórum de Nossa Senhora do Ó, que é o Ó, aquele fórum, para dar uma O Ó do Borogodó. chincha naquela juíza. Porque tem um processo da Ana Paula que, olha, vou fazer uma live aqui para falar desse processo. Mas vamos lá, seguindo aqui. Aquele fórum, só fazendo um parênteses aqui, aquele fórum era um convento, não era? É O um da freguesia? convento, era um convento, deixa eu ficar quieto. Deixa quieto. Deixa Deixa. quieto. Depois eu faço uma live só para falar. Ah, não, eu vou até falar para as pessoas aqui. A gente vai fazer uma live no dia, esqueci, 13 de maio, uma sexta-feira, que a gente vai falar sobre os erros do Poder Judiciário. A gente vai ter como convidados o Eduardo Llanos, a Rosângela Llanos, que são um casal de peritos, e também a gente vai ter a Beatriz Calisto, que está assistindo a gente aí, que é da Cadecrim, e eu e Fabiola, e a gente vai falar sobre alguns absurdos que acontecem no judiciário, alguns erros judiciários. Então, anota essa data, 13 de maio, lá no YouTube. Mas vamos lá. Às 19h19. 19 e 19 lá. Quais as obrigações de um cidadão com dupla cidadania? A questão, assim, falando especificamente Só um minuto, de quem, Fabiola. né? Peraí.
A, Diga. a Adriana tá assistindo a gente, olha, a gente tem que até. Ela tá falando aqui, ó, ciao, pessoal, estou em Roma e aqui já passou da hora de dormir. Então a gente tá muito internacional hoje. Adriana, muito obrigado. Vai lá descansar e depois você termina de assistir a live porque vai ficar salva no IGTV. Muito obrigado pela sua É isso. participação aqui. Buonanotte. Aê! Obrigada, Adriana. Obrigada pela participação aí. Agora, Boa noite para você. vai lá, fala pra gente quais são as obrigações de um cidadão com dupla cidadania. Tá, falando especificamente, né, de um brasileiro que tem a cidadania italiana, tem essa dupla cidadania, mas de forma geral, você tem que sempre manter o seu cadastro consular atualizado. Então, no caso, eu sou brasileira, moro no Brasil e tenho a cidadania italiana. Então, assim, eu tenho os meus documentos brasileiros em dia, como qualquer brasileiro, e tenho os meus documentos italianos. Se eu me caso, me divorcio, ou se eu tenho um filho, né, ou ainda se eu moro, se eu mudo de residência, eu tenho que informar isso para o consulado italiano, no caso aqui de São Paulo, porque eu moro em São Paulo, tá? Então eu tenho que manter esse cadastro atualizado, né? Se eu morasse, né, vamos dizer, na Itália, eu teria que fazer isso com o consulado brasileiro, certo? Porque eu estaria morando na Itália como cidadã brasileira. E se eu morasse num país terceiro, por exemplo, na Irlanda, eu teria que fazer isso perante os dois consulados, o italiano e o brasileiro. Aí você fala, mas por quê? Porque sempre, como eu falei, o passaporte italiano você só consegue tirar ou renovar se você está em dia com esse cadastro. Não adianta você falar, olha, meu passaporte já venceu, só que eu já me casei, divorciei, tive filho, mudei de residência. Você vai ter que fazer tudo isso antes, né? Você vai ter que atualizar tudo isso antes, senão você não consegue agendar o seu passaporte italiano. Então, dupla cidadania, dupla obrigação aí, dupla responsabilidade. Ok? Maravilha. E a gente falou tanto de cidadania italiana, grande naturalização. E quais são as vantagens de ter uma cidadania italiana? Porque eu já estou quase pedindo, te contratando para tirar a minha. É isso aí. Não, vale muito a pena. A gente falou, né, os custos, assim, o investimento é alto, eu tenho consciência disso, mas assim, os benefícios também são altos, né? Quando você tem a cidadania europeia, né? A gente está falando aqui da italiana, mas de qualquer um dos países ali, dos 27 países da União Europeia, você pode livremente morar, trabalhar, estudar nesses 27 países. Então, no caso, a Itália faz parte aí desses 27 países. Esse é o primeiro ponto. Você, como cidadão europeu, né, no caso, você tem a cidadania italiana, você se beneficia dos acordos que a Itália tem e que o Brasil não tem. Então, a Itália tem acordos ali, né, a União Europeia tem acordos, por exemplo, com os Estados Unidos e Canadá, né? Você se beneficia desses acordos, que como cidadão brasileiro você não se beneficiaria, né? E com o passaporte brasileiro você também, né? Você acumula as vantagens, você não tem que abrir mão de alguma vantagem para ter as outras. Com o passaporte brasileiro, por exemplo, você tem vantagens aqui no Mercosul e com Portugal. Com Portugal, o Brasil tem acordos aí bilaterais. Só que assim, né? Então você tem os benefícios que o seu passaporte brasileiro te traz e também o que o seu passaporte, no caso italiano, te traz. Só para te dar um exemplo, nos Estados Unidos, eu sei que aí é para um público, né? Uma elite, mas assim, nos Estados Unidos, quem busca aí um visto de investidor, se você só tem a nacionalidade brasileira, eles te exigem aí um investimento mínimo de US$ 1 milhão. Se você tem o passaporte europeu, né, no caso italiano, a exigência cai aí por um quarto, são US$ 250 mil, né? Então, assim, a gente está falando com um público elite, mas mesmo para esse público é vantagem, né? É vantagem porque ele vai pagar aí um quarto do valor, se esse for o interesse dele, né? Então, é uma das vantagens aí, entre outras, né? Então, como eu falei, você pode estudar, trabalhar em todos esses países, você tem mais facilidade de pegar visto em alguns outros países que a União Europeia tem acordo, né? Então, assim, é um leque muito grande de benefícios, né? Maravilha, maravilha. Acho que a gente falou praticamente de tudo.
né? O que tinha para falar. E para a gente encerrar a live agora, eu queria que você dissesse para a gente algumas dicas da Fabiola. Falando nisso, gente, Fabiola tem um quadro no YouTube agora, dentro do canal do Vida de Advogado no YouTube, canal que, por sinal, já passou de 22.050 pessoas Ah, inscritas, né? É, a Beatriz Calisto colocou aqui, tenho descendência italiana, pelo que a minha família fala, então vou procurar a respeito disso. Estou adorando a live. isso aí. Beatriz, depois, se você precisar dos préstimos de Fabiola, você entra em contato com a gente, tá bom? E a gente Isso aí. combina. A gente está aqui à sua Isso aí. disposição. A Fabiola Isso que aí. cuida mais dessa parte, mas eu estou ajudando ela. Mas vamos lá. Quais são as dicas que você, Fabiola, daria para facilitar o processo de cidadania italiana? Como a Beatriz, obrigada aí pela participação. Verifique sim se você, né, é realmente descendente, e aí essas dicas valem aqui para você também. Então, assim, né, primeiro passo, como eu já falei aí durante a live, é falar com as pessoas mais velhas para ver se realmente você tem aí descendência de um país que atribui a cidadania pelo ius sanguinis, especialmente os da Europa, né? E aí, se a resposta for positiva, você buscar a origem, né, desse seu ascendente. Então, você pode fazer o caminho de buscar as suas certidões brasileiras, né? Então, as suas, dos seus pais, avós, bisavós, porque aí você vai colhendo informações dos mais antigos e pode chegar ali a informação que você tanto busca, que é a cidade de origem do seu ascendente. Ou se as pessoas aí mais velhas, né, especialmente as mais velhas da família, souberem exatamente onde que é a origem da família, né, o bisavô nasceu na cidade X lá, tal. Aí fica mais fácil, porque você vai direto, né? De qualquer forma, você vai ter que ter toda essa documentação em mãos. Então, nascimento, casamento e óbito de todos, desde o italiano até você. Aí outra boa dica mesmo que essa questão da grande naturalização ainda está aí, né, não foi definida, mas, como eu falei, muitos comunes já estão pedindo aí a certidão de desembarque do italiano aqui no Brasil, que a lei não exige, mas por causa dessa questão estão exigindo. A certidão de desembarque, muitas vezes, mesmo que ela não passar a ser exigida, ela é válida porque muitas vezes ela traz informações ali do seu ascendente. Ela fala, olha, o Giuseppe, não sei das quantas, desembarcou aqui no Brasil em tal data, com o navio X, e ele foi para a cidade Y. Então você já tem essa informação, e muitas vezes ele traz ali a origem, ó, o Giuseppe, nascido na cidade de Gênova, não sei de onde. Então você acaba colhendo pistas. Eu vou dizer assim que é um serviço de detetive, né? Então, assim, o pessoal aí que é investigador, tal, né, que cuida de perícia, assim, está acostumado com essa questão de juntar, né, as pistas, né? Então, assim, é um serviço, assim, trabalhoso, sim, mas você pode correr atrás, sim. Tá? E aí, reunindo essa documentação, se você decide, né, qual caminho você quer, se tiver a mulher na sua linha ascendente e o seu filho, né, o filho dessa mulher, tiver nascido antes de 48, você não tem outra alternativa, você tem que fazer via judicial. Se esse não for o caso, você pode escolher as outras vias que você pode fazer esse processo, e aí ou você procura uma pessoa especializada, né, para cuidar aí da sua documentação, ou você vai verificando ali se tem erros, porque muitas vezes tem que corrigir esses erros, como eu falei, mas assim, para verificar que tem o direito, seria basicamente isso, reunir essa documentação. Então, espero que tenha ajudado aí a Beatriz e outras pessoas. Maravilha! Quem quiser saber mais sobre direito internacional e essas questões de dupla cidadania, pode procurar a Fabiola. Aonde, Fabiola? Bom, eu tenho o canal o FSZ Internacional lá no YouTube, né? Quem acha o Rogério me acha, mas o meu canal é o FSZ Internacional. Lá no Insta, o meu Insta profissional é o FSZ Underline Internacional.
Mas, né, eu tenho o Insta pessoal também, que fiquem à vontade lá para me seguir, para me acompanhar, que é o Zampini Fabiola. Então, quem quiser aí manter contato comigo e ver aí os vídeos, né, eu sempre trago aí atualizações, então vale muito a pena quem se interessa, né, por direito internacional, dupla cidadania e mesmo turismo, eu recomendo aí que eu, né, faço com carinho aí os vídeos para o pessoal. Maravilha. Beatriz está falando aqui que ajudou bastante e está agradecendo. Nós é que agradecemos a presença de vocês na live, não só da Beatriz, mas de todos que estiveram presentes, né? A Rosângela estava Isso aí. presente, a Ana Paula, a Beatriz, todo o pessoal que sempre me acompanha. Entrou um rapaz agora dando boa noite, o Vitor, boa noite. E Boa Fabiola, noite. muito obrigado mais uma vez por mais uma super live. E Ah, eu que agradeço. te vejo de novo na sexta-feira, para o pessoal É isso saber. aí. Nós temos sexta-feira uma live, mas é uma live mais descontraída, que acontece no YouTube, no canal do Vida de Advogado, e nós iremos falar sobre os louros da advocacia, né? Sobre as coisas boas da advocacia. Então, não É isso perca, aí. porque essa Es- sexta a gente vai falar de Esperamos coisas, vocês lá. né? Então, Boas. Vai boas. ser uma live, né, enaltecendo a profissão, né? A gente não fala Isso. só mal, não fala só dos percalços da nossa profissão. Eu vou A gente tentar fala me também do lado bom. segurar, porque o pessoal já está acostumado Porque comigo que eu meto pau, né? Que eu falo mesmo, mas eu vou tentar me segurar e ser bonzinho, é isso aí. tá bom? Então, muito obrigada, Rogério, mais uma vez aqui pelo Obrigado espaço. eu. Nos vemos, nos vemos na sexta-feira lá no Happy Hour, falando sobre os louros aí da nossa profissão. E obrigada aí a todos que participaram. Quem vai assistir depois aí também, se tiver alguma dúvida, pode me mandar, seja pelo Insta, seja pelo canal, seja por todos os meios de comunicação que eu deixo disponíveis lá no canal. Então, muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, Fabiola. Muito obrigado. E eu te vejo daqui a pouco, porque eu e Fabiola a gente tá sempre se falando, né? É isso aí. Beijo, sócio. Beijo, até Boa a noite para próxima. você, Tchau, boa noite para tchau. todo mundo. Tchau, tchau.